Olá, meu nome é Rebeca, eu sou do curso de licenciatura em História na Faculdade Estadual de Roraima e hoje iremos apresentar, a Vanessa e a Valquíria, 3 filmes relacionados ao livro napolitano que foi estudado na disciplina Tópicos Especiais do professor André Fonseca. Hoje irei apresentar um filme bastante bom na sala de aula, seria Uma Lista de Schindler. Ele é do ano de 1993. Ele retrata histórico de guerra entre seu gênero dramático e tem bastante relevância na sala de aula. Seu elenco principal seria o Liam Neeson, Ben, Ralph Fiennes, e eles são bem famosos atualmente também. Sua nacionalidade é os Estados Unidos e sua direção principal é o Steven Spielberg. Ele é um diretor bastante milionário e tem seus filmes bastante famosos, como Prenda-me se for capaz, o Jurassic Park, o Tubarão, esse principalmente. Também tem aquele A Cor Púrpura e é um bastante diretor bem famoso. Também recebeu vários Oscars dos filmes também que ele fez, como Uma Lista de Schindler, seria o Oscar de melhor filme em 94 e o Prêmio Globo de Ouro de melhor diretor. O seu público-alvo, como eu tinha falado, seria bastante na sala de aula, seria o ensino médio, pois retrata de violência, que seria um dos cuidados que o autor napolitano fala. Sua área principal seria a questão do nazismo e Segunda Guerra Mundial. Mas agora, levando em questão o filme, Uma Lista de Schindler, eu vou falar agora sobre ele. O filme retrata bastante questão de dualidade. Dualidade são conceitos básicos de inúmeros que a gente conhece, como seria o bem contra o mal, a guerra e a paz, o novo e o velho, entre esses. Mas essas dicotomias são usadas apenas como elementos básicos de trama. Nem todo filme vai pegar a dualidade e botar um recurso temático profundo. Mas um filme que bastante usou isso bastante, que teve maior relevância e soube usar muito bem, seria Uma Lista de Schindler. O diretor transformou a dualidade em um tema central, estabelecendo diferentes dicotomias para fazer o espectador refletir sobre guerra, humanismo e memória. A primeira dualidade é bem básica, que a gente bem conhece, seria o bem contra o mal. A diferença é que trabalha o mal e o vezes bem, uma questão trimediacional. Ela estabelece uma dicotomia para depois quebrá-la um pouco, ele sempre faz isso. E entre essas seria a questão de bem e mal, seria a questão de vilão, que seria o nazista, e vítima, os judeus. Cria uma área de ambiguidade e principalmente vai ser, né, do Oscar, que será o protagonista do filme todo. Ele cria essa ambiguidade entre essa questão de dualidade dos lados, que será o Oscar. Esperamos que todos os nazistas sejam mal. E aqui temos um partidário nazista, que seria o Oscar, que desafia a expectativa durante todo o filme. Então não vemos o Oscar sendo vilão e nem mocinho. Em vez disso, o protagonista ele oscila, fica entre esse bem e o mal. Quanto ao seu lado, vemos seu egoísmo e sua ambição, que seria a questão de guerra, perseguição de ficar milionário, ficar rico. E com isso ele aproveita esse cenário ruim de guerra para ganhar mais dinheiro. No primeiro momento ele parece um ser desprezível, mas depois, no segundo momento, ele fica do lado do bem. E ele não se despreza os judeus, ele não se acha superior a eles, ao contrário do que os nazistas faziam. Ele é atencioso, educado, trata bem os judeus e age em prol de seus trabalhadores para não ser nem executados nem punidos. O diretor relembra a questão de ambiguidade também, que ele faz pensar nas verdadeiras ambições do Schindler, que é o protagonista, que seria a questão de facetas, problemáticas louváveis, entre outras coisas. A ambiguidade no terceiro ato do filme é bem relevante, mas quando ele, por causa que ele não decide mais compactuar com os seus ideais de seu partidário, que é o nazismo, e que vai fazer de tudo, até mesmo mostrar sua fortuna de ser bilionário, para salvar os judeus, e isso que acontece também no filme mesmo. É com essa mudança que a área cinzenta de heróis e vilões desaparece do filme, e volta com uma dualidade bem básica de novo, seria o bem contra o mal. Agora o Oscar ele é representado como um herói, só que de uma única forma o diretor trabalha com essa, não é essa a única forma que o diretor trabalha com essa dualidade. Entre ela também representa também a questão de fotografia, uma ajuda do produtor de fotografia. Afinal, o filme é apresentado de forma dicotômica, seria preto e branco, motivado por vários fatores.
Entre eles seria reforçado de temática de bem contra o mal, a luz e trevas, naquele momento obscuro e triste. O diretor também cria outra dualidade que quebra em seguida. Ele rompe com essa dicotomia de cores, inserindo o vermelho, que seria uma parte do filme que mostra bem relevante essa questão. É uma parte que a menina de vermelho tá passando, é pequenininha ela passa de vermelho, com o casaco vermelho, e ele tá vendo bem de cima, o protagonista, que ela tá passando no meio daquela chacina toda, daquele negócio ruim. E que dali mostra para ser simbolismo. Aquele casaco vermelho, entre preto e branco, e o único vermelho que aparece, significa que ela está marcada para morrer, porque logo no filme ela aparece morta. Ele vê isso também. Então, isso está deliberadamente se chamando, é uma estética chamativa, que é o meio do caos, como eu acabei de falar, que ele simula o olhar do Oscar. O Steven Spielberg, o diretor, ele queria usar essa cena da Mina Vermelho para uma metáfora de falta de reação dos Estados Unidos ao ver o Holocausto começar na Europa. Steven Spielberg ele usa o vermelho para realçar os olhos do protagonista, enquanto ele não faz nada. É igual a questão dos Estados Unidos não fazer nada. Outra forma também é a montagem que o diretor também usa, que seria a questão de usar a montagem em momentos para usar a noção de contraste entre dois lados opostos. Seria do nada, ele está fazendo uma imagem, ele mostra o luxuoso apartamento do Oscar, que ele está deitando, e o outro são os judeus, chegando no apartamento que eram obrigados a ir depois que chegaram eles, que eles iam para o gueto. Um apartamento bem horrível, a diferença entre montagem entre eles. Outra dualidade que o Steven Spielberg usa seria o filme de ficção e filme documental. Apesar de ser um filme real, ele reensina os momentos históricos, portanto, ele utiliza vários tipos de filmes ficcionais, atores, cenários, figurinos, entre outras coisas também. O trabalho de plano planejado também. E um toque de cinema documental é o que ele usa bem para mostrar a questão do filme. Como, por exemplo, mostra um registro genuíno, como se ele estivesse lá, passando por aquele momento. E também não tem nada de uso de câmera com zoom, nada de muito movimento artificiais das câmeras. Ele, o diretor, gosta de bastante dualidade, como eu tinha bem falado, e ele usa isso de novo. Porque no final do filme, o diretor troca o estilo da obra, nesse epílogo, e vemos atores que fizeram uma caminhada para chegar juntos e atores reais e do filme mesmo, que representa desse filme, eles indo ao túmulo dele, de Schindler, para prestar homenagem. Essa questão desse epílogo, bem no final, ela não é mais preto e branco, ela é em cores. E ela é uma mudança bem brusca na narrativa, como se fosse um trecho documental realmente. O Memorial das Vítimas do Holocausto, um documento histórico, e o diretor usa bastante isso. A dualidade acontece no filme todo. Isso é uma mudança bem comum e eu que dei mais ênfase no filme também. Essa mudança de perspectiva da questão de holocausto, desses acontecimentos do histórico de hoje, que a gente bem conhece, como estuda também, faz sentido, porque não mostra somente que o holocausto foi uma coisa ruim, que só os nazistas foram ruins. Então, isso é uma coisa muito boa, por causa que o filme representa aquilo, que seria um nazista, aquilo vendo aquele holocausto horrível. Ele não deixa achar isso normal, então ele passa a ver uma perseguição dos judeus e a atrocidade que ela é. É um filme bastante bom, ele é bom para todos os aspectos de alunos. Na sala de aula é bom para mostrar a questão de guerra, holocausto, gueto, representação também de judeus naquela época. O filme mostra bastante violência, ele também tem essa questão de dualidade, que é super importante. Ele é bom para todos os momentos. E é isso, gente. Eu vou passar agora para a Valquíria
E vai ser muito bom que vocês assistam esse filme. Ele é um filme maravilhoso, com um diretor maravilhoso, com um roteiro maravilhoso. E é bom para todos os aspectos, para aprender sobre guerra mundial, nazismo, holocausto, judeus e nazista também, naquele tempo. Muito obrigada, é isso. Sociedade dos Poetas Mortos é um filme dirigido por Peter Weir e tem o roteiro de Tom Schumann. Esse diretor, o Peter Weir, ele tem vários prêmios. Ele já dirigiu O Show de Truman, Green Card, O Passaporte do Amor, A Última Onda. Ele fez filmes do gênero romântico, dramático, de aventura, de ação, ficção científica, história de guerra. E o Sociedade dos Poetas Mortos é um filme do gênero dramático. É um filme que foi produzido em 1989 e foi lançado em 1990. Ele é um filme americano e tem uma indicação para acima de 12 anos de idade. Ele se passa em 1959, numa escola na Academia Welton. É um colégio conservador, muito rígido, baseado em 4 pilares: tradição, honra, disciplina e excelência, onde são alunos de ensino médio, são meninos, só meninos, e essa escola era tradicional em formar líderes, e a grande maioria desses alunos estavam ali para se tornarem profissionais em profissões que os pais tinham decidido. Era uma sociedade onde a grande maioria dos pais decidiam a profissão dos filhos. E nesse contexto, chega nessa escola o professor John Keating, que é representado pelo Robin Williams. Ele vem para substituir um professor de literatura que tinha sido aposentado, um professor conservador. Ele já tinha sido aluno dessa escola. E na sua primeira aula ele já começa a introdução de uma metodologia bem diferente do que esses alunos estavam acostumados. Ele leva esses alunos para fora da sala de aula e mostra a eles um quadro de ex-alunos e pede para que eles olhem para aqueles olhos daqueles ex-alunos. E diz o seguinte para eles: olha, esses olhos tinham tantos sonhos como os olhos de vocês. Então, vivam o hoje, o carpe diem. Vivam bem, vivam extraordinariamente. Porque hoje, esses olhares, essas pessoas, elas já estão embaixo da terra. Elas já não têm mais sonhos. Então, você precisa viver os seus sonhos hoje. E a partir desse momento já dá para perceber que esses alunos já têm uma percepção diferente desse professor. A iniciativa desse professor é para formar um senso crítico, um pensamento crítico nesses alunos, da autonomia, liberdade, né? E num determinado momento o professor está dando aula, ele sobe na carteira e ele incentiva para que os alunos façam o mesmo, porque esse subir na cadeira é uma maneira de enxergar o mundo de uma maneira diferente, uma outra perspectiva, uma outra visão de mundo. Você precisa analisar de vários modos, né? Então, esses alunos são estimulados por esse professor a ter esse pensamento crítico, a essa visão crítica, a buscar os seus sonhos, os seus ideais. Esses alunos, eles encontram nos registros da escola que o professor, o John Keating, ele já tinha, ele foi o fundador de um clube chamado Sociedade dos Poetas Mortos. Era um clube de literatura, e ele explica que eles se reuniam para fazer leituras de poesias, de textos, de livros, e inspirados pelo exemplo do professor, eles também formam a Sociedade dos Poetas Mortos. E eles passam a organizar encontros à noite, eles saem às escondidas do colégio e eles começam
a fazer essa leitura de livros, de textos, de poesia, e inspirados pela literatura, eles começam a viver a vida intensamente, a buscar os seus sonhos. Esse professor, ele age com educação, com respeito, ele escuta, ele agradece, bem diferente da grande maioria dos professores dessa época, né? E ele vai envolvendo esses alunos e eles vão amadurecendo. A gente percebe no decorrer do filme quanto eles amadurecem inspirados pelo professor John Keating. Um dos alunos, ele era apaixonado por teatro, ele queria ser ator, mas ele estava ali porque o pai queria que ele se formasse em medicina, né? Então ele acaba cometendo suicídio e o professor, ele é acusado de incentivar esse ato e é convidado a sair da escola. E uma cena muito bonita é essa cena final, que chega num determinado momento que ele está saindo de costas e um aluno sobe na carteira e mostra, e a partir desse momento os outros vão subindo também. Então isso demonstra que aquele professor conseguiu, né, tocar aqueles alunos, que aquela intenção que ele tinha de promover aquele pensamento crítico, aquela buscar os seus sonhos, de viver bem hoje, ele conseguiu. Esses alunos mostraram, a partir dessa atitude de subir em cima da carteira para se despedir do professor, mesmo sendo proibido por um professor conservador que estava ministrando uma aula, eles têm essa homenagem assim fantástica, né? Então, eu gostaria que vocês assistissem esse vídeo agora, que vai mostrar o início do professor subindo na cadeira e na despedida, que é o momento que ele sai da escola. Por que eu estou em pé aqui? Alguém sabe? Fica mais alto. Não? Obrigado pela participação. Eu estou em pé na minha mesa para me lembrar que devemos ver as coisas constantemente de um modo diferente. Captain, my captain. Sit down, Mr. Anderson. You hear me? Sit down. Sit down. This is your final warning, Anderson. How dare you? You hear me? Oh, Captain, my captain. Mr. Overstreet. E esse filme, a gente pode trabalhar literatura, né? Porque tem algumas passagens do filme que cita escritores, né? Cita William Shakespeare, o Edgar Allan Poe, o Byron, que é um romancista britânico, né? A gente pode trabalhar literatura, os estilos de época, pode trabalhar a produção de texto, a redação, né? A leitura. Então, assim, é um filme belíssimo, é um filme que vale a pena assistir, né? Esse filme é um filme que teve um orçamento de 16,4 milhões, mas nos Estados Unidos ele arrecadou mais de 90 milhões, fora dos Estados Unidos quase 240 milhões. É um filme super premiado. Ele tem prêmios na Inglaterra, na Itália, na França, na Polônia, nos Estados Unidos. Recebeu o Oscar de melhor roteiro original. Enfim, é um filme envolvente, que a gente começa a assistir, a gente viaja no filme, né? É belíssimo, né? Dá para trabalhar nesse filme as questões das relações, das buscas dos sonhos, dá para trabalhar a temática do suicídio, né? Então, assim, é um filme belíssimo, vale a pena assistir. Eu gostaria de terminar com uma passagem que eu achei, assim, fantástica. Eu fui para a floresta porque eu queria viver deliberadamente. Eu queria viver profundamente e sugar toda a essência da vida, para acabar com tudo que não fosse vida, para que quando a minha morte chegasse, eu não descobrisse que não vivi. Olá, eu irei falar sobre o filme Titanic, de 1997, sobre o seu elenco, o seu diretor, algumas curiosidades, além do enredo e como esse filme pode ser utilizado em sala de aula. O filme Titanic foi gravado em 1997 e estreou no Brasil em janeiro de 1998. O filme consta com uma das maiores bilheterias do mundo, estimada em cerca de mais de 2 bilhões de dólares.
recebeu diversos prêmios. Sobre o seu diretor, foi James Cameron. James Cameron é muito conhecido por obras como o Avatar, de 2009, o Exterminador do Futuro, Alita, Anjo de Combate, e entre muitos outros filmes. A principal característica dos seus filmes é que James Cameron gosta de retratar o personagem feminino como uma mulher forte, como, por exemplo, a Rose de Titanic, onde ela é uma personagem rebelde que não aguenta viver naquele mundo de bajulação e riquezas. O elenco, quem faz parte do elenco é Leonardo DiCaprio, um ator famosíssimo, que fez Jack Dawson, que é o principal. Conta com a Kate Winslet, que fez a Rose, outra personagem principal, além de Billy Zane, que fez o Cole, Frances Fisher, que fez a Ruth, e entre muitos outros atores. Bem, agora sobre o enredo. O filme Titanic mostra a história real de uma tragédia que ocorreu na década de 1910, em 1912, para ser exato. Uma das maiores tragédias que ocorreu naquela década foi quando, em sua viagem inaugural, no terceiro dia de viagem, o Titanic colidiu com um iceberg e dentro de 2 horas o navio estava no fundo do mar. Bem, a história do filme gira em torno de um casal fictício, que na realidade realmente não existiu na realidade, que é interpretado pela Kate Winslet, que fez a Rose, e pelo Leonardo DiCaprio, que fez o Jack. Começa assim: o Jack era da classe mais baixa do navio, da terceira classe, enquanto a Rose era da primeira classe, só que ela não gostava daquela posição. Então, uma certa noite, na primeira noite da viagem do navio, ela está prestes a se jogar da grade do navio para fora, ser lançada ao mar. Só que o Jack vê aquela cena e logo ameaça se jogar caso ela se jogasse. Então, ele consegue convencer ela. Eles dois caem para dentro do navio e nisso o noivo da Rose, pelo Jack ter salvado a mocinha, o noivo da Rose convida ele para um jantar. Então Jack vai a esse jantar, conta a todos como ganha sua vida, seu estilo de vida. E disfarçadamente, quando o jantar acaba, ele convida a Rose para ir a uma festa de verdade. Então ela aceita. Então eles vão para uma festa lá no terceiro andar, mas o capanga do noivo da Rose vê os dois e conta para o senhor dele. Então daí o noivo da Rose começa a armar contra o Jack. Na noite em que o navio colidiu com o iceberg, o noivo da Rose acusa o Jack de ter roubado um colar, que era um colar muito caríssimo de diamante, só que o noivo da Rose fez com que aquele colar fosse implantado no casaco do Jack. Então ele consegue que o Jack seja preso. O navio já tinha colidido com o iceberg e está afundando. Então é ordenado que crianças e mulheres sejam colocados nos botes primeiro, que para mim aquilo foi um absurdo. Tinha tanta gente no navio, mais de 1.500 pessoas no navio e só haviam 16 botes para cerca de 40 pessoas cada bote. Então, a maioria daquelas pessoas morreram e a maioria era da terceira classe. Então, mulheres e crianças foram colocadas primeiro nos botes e quando a Rose ia ser colocada no bote, ela consegue escapar de todo mundo e vai atrás do Jack, que está algemado em uma cabine que está afundando, já que está com a água pela metade. Então ela consegue, depois de muita luta, quebrar aquela algema com um machado. Então eles vão juntos tentando escapar do naufrágio do navio, mas os botes já tinham acabado. E quando o navio estava afundando, então ele partiu ao meio. E quando ele partiu ao meio, a parte da proa foi para cima, ficou na forma vertical. Então o casal estavam apoiados na grade em cima, no topo, para que o navio estava afundando. Então
quando o navio afundasse todinho, eles não seriam jogados ao mar, porque corria risco deles serem mortos nessa tentativa. Então foi o que eles fizeram. Quando o navio afundou totalmente, o Jack consegue encontrar o Rose naquela multidão de gente e ele consegue colocá-la numa tábua que, ao meu ver, cabia o Jack também naquela tábua, só que ele fica lá do lado de fora. E então, depois de algum tempo, um único bote daqueles 16 volta para ver se tem alguém vivo, só que eles não conseguem escutar ninguém, porque grande parte daquelas pessoas estão mortas, já congeladas no mar do Atlântico, cerca que o mar estava aproximadamente a 2 graus acima do zero, então estavam a 2 graus. Então era um mar congelante e muitas pessoas morreram congeladas com hipotermia. E quando a Rose escuta aqueles gritos dos homens voltando, ela começa a tentar acordar o Jack, só que ela percebe que ele está morto, muito triste mesmo. E ela consegue nadar até um tripulante que estava morto e tinha um apito. Ela consegue apitar com pouca força, mas ela consegue ser salva. Então mostra a Rose sendo resgatada. Ela está indo em direção ao navio Carpathia, que estava a cerca de 4 horas de distância do Titanic, e as vítimas do Titanic foram colocadas lá. Muitas dessas vítimas não foram encontradas, não foram identificadas também. Muitas mulheres ficaram viúvas, a maioria ficaram viúvas. A maioria das pessoas, cerca de 1.300 pessoas, morreram, e a maioria era da classe baixa, da terceira classe. Então, o que nós podemos tomar como lição, um exemplo disso, né? Naquela época, de 1910. E o filme acaba com uma cena belíssima, que para mim é a mais linda, que é quando tudo aquilo passa, mostra o Jack no topo da escada do navio do Titanic, esperando a Rose, enquanto toca a belíssima canção My Heart Will Go On, da Celine Dion, que vocês vão ver agora. Então, sobre as curiosidades do filme, tem muitas. Se eu fosse gravar o dia todo, teria muita coisa para falar sobre o filme, porque o filme é longo, são mais 3 horas, são 3 horas e 14 minutos. Inicialmente, o filme teria 36 horas, só que foi cortado demais o filme, né? Muito. De 3 horas e 14 minutos para 36 horas, então foi bastante. James Cameron foi o roteirista, editor, além do diretor. Ele fez participação especial no filme, que é quando o Jack está desenhando a Rose. A mão que mostra, na verdade, é do diretor, James Cameron, que vocês vão ver agora. Bem, para fazer as cenas do naufrágio, a Fox, que é a produtora, fez uma réplica do navio em escalas quase reais. E o Titanic, como eu havia falado, foi o primeiro filme da história do cinema a ultrapassar a marca de $1 bilhão arrecadado apenas nas bilheterias. E é um dos filmes mais premiados da história do cinema, como, por exemplo, ele foi indicado a 14 Oscars e venceu 11 prêmios. No Globo de Ouro, ele foi indicado a 8 categorias e levou 4, além de muitos outros prêmios que ele recebeu. E o filme Titanic, além de tudo que eu já mencionei, é um filme adequado que pode ser utilizado no ensino fundamental 2. Por ser um filme de época, é bastante legal retratar para os alunos como era aquela época, também trabalhar a questão do apartheid de classes, né? Por exemplo, os pobres eram tratados piores do que animais, realmente, porque eles eram inspecionados para ver se não haviam piolhos, para assim não passarem para os ricos. Enquanto os ricos tinham toda a mordomia, luxo, piscina, entre outros, o filme pode ser usado como exemplo para mostrar a sociedade da Europa e a sociedade norte-americana. E o filme mostra uma das cenas, uma das maiores
tragédias que ocorreram na década de 1910. E o filme pode ser passado tranquilamente, salvo porque é indicado que faça o corte de cenas inadequadas, mas o filme é muito indicado. É isso, eu espero que vocês tenham gostado das nossas explicações sobre os filmes e até a próxima!